estratégias competitivas, comunicação, inovação e liderança, também aqui pela Unesp. E tem atuado, atuou aí com recursos humanos em multinacionais como a Tilibra e a Volvo, com foco em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, ela é mais do que capacitada aqui para compartilhar com a gente todo esse conhecimento na área de comunicação, que tenho certeza que vai ser muito útil para vocês quando estiverem ingressando, aí, prestando os processos seletivos para os estágios, tá bom? Então, muito obrigada, Valesca. Obrigada, professora Paula. Obrigada, pessoal. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Como ela disse, eu sou unespiana. Para quem está curioso sobre a data, faz um tempinho já que eu me formei. Eu estudei aqui de 2011 a 2015 no curso de Relações Públicas. Depois voltei fazendo a pós-graduação. Depois eu voltei representando a Volvo quando eu era recrutadora. Então, assim, eu estou sempre por aqui, sempre que eu consigo. Não moro mais em Bauru há algum tempo, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. O tema do nosso papo de hoje, eu falo conversa porque fiquem à vontade a qualquer momento que quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, tá tudo certo. A gente vai falar, então, sobre processos seletivos, na ideia de que, quando a gente fala de um processo seletivo, é uma venda. Não é uma venda de um produto, não é a venda de um serviço, mas é a venda de uma ideia. É a venda de que eu sou a candidata mais capacitada ou mais adequada para essa posição. Então, partindo dessa ideia, é assim que nós vamos linkar, então, a temática de comunicação com a temática de carreira, pensando no contexto que, se vocês não estão enfrentando agora, vão enfrentar em breve, que são os processos seletivos, nos seus mais diversos formatos. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Espera aí, gente, questões técnicas. Para cá, para lá. Olha, tudo bem, não tem problema. Calma, gente, daqui a pouco vai. Mas não tem problema, porque eu já decorei. Eu ia me apresentar, ia contar um pouquinho sobre mim, como a professora Paula já adiantou. Então, meu nome é Valesca, eu sou formada em Relações Públicas aqui pela Unesp, fiz uma pós em Comunicação, tudo isso que eu já comentei no início. Mas, além da área de comunicação, que é a minha área de formação, depois eu fui migrando um pouco para a área de recursos humanos. Isso aconteceu quando eu entrei em algumas empresas. Eu trabalhei na Tilibra, trabalhei na Volvo. Na Tilibra eu entrei pela comunicação interna, depois eu fui para outras áreas. E, no caso da Volvo, eu atuei diretamente com recrutamento e seleção. Então, a Volvo, uma empresa que fica aqui na região, ali em Pederneiras. E aí, com isso, gente, se abriu um universo na área de RH. Eu falei, gente, como que eu não descobri isso antes? Porque é muito legal. Eu achei muito legal. Se eu tivesse descoberto tudo isso quando eu era aluna, quando eu era candidata, minha vida teria sido muito mais fácil, porque eu não sabia me vender, eu não sabia montar currículo, eu não sabia participar de entrevistas, eu ia assim, na fé, vou lá, eu sou comunicativa, vou lá, converso, vejo o que rola. Às vezes funcionava, consegui Som. Agora foi. Obrigada. Gente, é isso. Vocês estão vendo que falar em público também demanda a gente ter jogo de cintura, né? O negócio que apaga, o microfone que faz parte. Esse é um ótimo exemplo, inclusive. Obrigada. Deixa eu ver. Já vou pegar ele, então. Esse. Obrigada. É isso que não é assim que acontece no processo seletivo? Você vai preparado para contar um pouco sobre você, e aí o recrutador fala assim, onde você se vê daqui a 5 anos? Você fala, não sei nem o que vai acontecer ano que vem. Não sei, uma nova pandemia, inteligência artificial, aquecimento global. Eu não sei nem onde eu vou estar daqui a 1 ano, imagina daqui a 5. É aquele nervosismo, você vai ficando suado, vai ficando nervoso. Mas a ideia da nossa conversa de hoje é poder trazer um pouco mais de repertório para que vocês possam se preparar para essas situações, mesmo que aconteçam imprevistos. Mas, basicamente, então, a minha história é essa. Eu passei pela comunicação, depois fui para recursos humanos, e, assim, eu me tornei mentora de carreira, que é o meu trabalho hoje. Então, basicamente, eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor, por escrito, no currículo, perfil do LinkedIn, a gente já vai falar sobre isso, e também entrevistas.
Assim que voltar a tela, eu já vou retomar os slides, mas eu já queria começar a falar um pouquinho para vocês sobre algo que vem antes disso. Porque vamos imaginar que eu fosse vender para vocês uma garrafa d'água. Eu precisaria entender um pouco mais os atributos dessa garrafa d'água. Eu sei que todo mundo precisa tomar água, isso é óbvio, mas eu preciso ter um pouco mais de conhecimento sobre essa garrafa em si. Então, assim, tem alguma coisa diferente nessa garrafa? Por que eu vou comprar essa garrafa e não outra garrafa? Será que esse plástico ele tem alguma característica diferente? Será que o pH dessa água tem alguma característica diferente? Eu preciso conhecer melhor esse produto para eu conseguir vendê-lo. Como que eu vou vender uma coisa que eu ainda não conheço? E é aí que vem o primeiro princípio de tudo, que vai guiar tudo que a gente ainda vai conversar, que é a questão do autoconhecimento. Eu sei que todo mundo fala de autoconhecimento, parece uma conversa muito... Ai, gente, de novo, mais uma pessoa falando de autoconhecimento. É um tema que fica um pouco batido, porque se fala muito sobre isso. Mas se fala muito sobre isso por um motivo. Porque quando você se conhece, você consegue vender com mais segurança quem você é, quais são as suas características. Por exemplo, quando eu vou num processo seletivo, né, quando eu ia, né, mandando os currículos, participando de entrevistas, eu precisava conhecer os meus pontos fortes, eu também precisava entender quais são os meus pontos fracos, e, principalmente, eu preciso entender o que eu, Valesca, quero fazer com tudo isso. Eu estou estudando engenharia civil. Legal. Mas e aí, o que você quer fazer com esse curso? Ainda não tenho todas as respostas, ainda estou descobrindo, tudo bem. Mas você tem alguma pista? Qual é a sua disciplina preferida? Quais são as áreas que você mais gosta? Esse tipo de informação é importante que a gente pense a respeito. Porque, senão, quando você vai lá para o processo seletivo de qualquer vaga, pode ser hoje o seu estágio, daqui a um tempo é o programa de trainee, aí, dali mais um tempo, é uma vaga de emprego. Você vai ser mais um, igual todo mundo da sua sala. Eu vou chutar baixo aí, uns 30 formandos, não sei quanto que está agora. Entre as 50, forma um pouco menos, mais ou menos assim, né? Chega, fiz RP, fui para a área, né, de processos seletivos e tudo mais. Mas e aí, o que eu tenho de diferente? Eu preciso entender qual é o meu diferencial. Então, agora eu acho que voltaram os meus slides, mas isso já era previsto eu falar, então está tudo bem. Aí, deu certo. Bom, esse era o slide que eu ia falar de mim, mas eu não vou ficar me vendendo aqui. Quem quiser saber mais sobre a minha história, é só olhar aqui no site, valescapetec.com. Lá tem mais sobre a minha formação e a minha experiência. E aí, a reflexão que a gente estava falando sobre venda, né? Por que as empresas contratam? Porque ela tem uma necessidade. E essa necessidade não é muito diferente da ideia que eu tenho quando eu compro alguma coisa. Por que eu compro uma roupa? Primeiro, porque a sociedade em que nós vivemos não permite que nós andemos sem roupa. Esse é um fator importante. Mas por que eu vou comprar uma roupa para ir para a praia, uma outra roupa para ir para outro contexto? Porque eu tenho uma necessidade de me vestir de uma maneira específica, pensando no contexto daquele evento. Por que eu vou comprar uma garrafa d'água? Porque eu quero me hidratar. Por que eu vou... Enfim, qualquer coisa que a gente for comprar, eu tenho uma necessidade. Quando a empresa abre uma vaga, ela tem uma necessidade. Eu preciso de alguém que vai fazer determinados projetos, eu preciso de alguém que vai negociar a compra de peças com o meu cliente lá da Suécia, eu preciso de alguém que vai intermediar relações com o meu cliente que fica na Argentina, eu preciso de alguém que vá contratar novos talentos para a minha empresa, eu preciso de alguém que vai fazer alguma coisa. A partir dessa ideia, se quando uma empresa contrata, é porque ela tem uma necessidade, então você é um produto? Sim. Não, pessoas não são coisas. Mas, metaforicamente, pegando só a ideia, sim, você é, entre super aspas, sim, você é, entre aspas, um produto. Porque eu preciso mostrar no processo seletivo como eu vou suprir a necessidade daquela empresa. Então, eu vejo lá, vaga de estágio para estudantes de engenharia mecânica. Quando eu trabalhava na Volvo, a gente tinha muitas vagas de estágio para esse curso, para todos os cursos, inclusive. Mas é uma vaga de estágio para engenharia mecânica em alguém que vai trabalhar lá na manufatura.
É alguém que vai trabalhar na melhoria contínua? É alguém que vai trabalhar com o contato com fornecedores? Ou alguma outra área? Então, cada uma das áreas vai me demandar um profissional um pouquinho diferente, embora todos eles sejam formados em engenharia mecânica ou qualquer outro curso. Então, eu preciso sempre entender mais informações sobre aquela vaga. Por isso que é difícil, né, quando a gente vai se candidatar e a vaga fala assim, estágio, atividades, auxiliar nas atividades do setor. Não consegui entender o que a pessoa vai fazer. É contato com quem? É fazer o quê? Então, quando a descrição da vaga vem assim, eu concordo, é difícil a gente ter muita informação. Mas, quando você tem um pouco mais de informações, a descrição da vaga ela é sua melhor amiga. Best friend forever. Você vai ler essa descrição da vaga em detalhes. Você vai extrair nas entrelinhas o máximo de informações que você conseguir. Porque é isso que vai te dar algumas pistas. Por exemplo, se eu for me candidatar para uma vaga que eu vou trabalhar lá na manufatura, eu vou enfatizar algumas habilidades que eu tenho. Se eu vou trabalhar lá na melhoria contínua, talvez eu queira enfatizar todas as melhorias que eu já consegui implementar em outras atividades que eu já fiz. Inclusive, na minha vida pessoal, eu posso ter feito um projeto lá na minha república. Eu já vi isso em entrevista. Candidato que me contou que, na república, ele era responsável por organizar as demandas ali da república, as atividades, distribuir e tudo mais. Ok, deu uma floreada ali, ok, mas é o que ele tinha. Porque a vaga de estágio não pedia experiência. Então, o que ele tinha? Vivências pessoais e acadêmicas. Então, ele pegou o que ele tinha, espremeu, igual uma laranja, pega até a última gota do que você tem e mostra ali no processo. Você não pode mentir, mas vamos valorizar o que você já fez. Ai, mas eu nunca fiz nada. O máximo que eu fiz foi ajudar o meu tio no mercadinho. O que você fazia no mercadinho? Você atendia o público? Você cuidava do estoque? O que você fazia? Qualquer coisa, o que você fazia lá? Então, resgate o que você tem. Projetos de extensão, então, maravilhosos. A gente tem muito para buscar aí. Mas sempre conectando com a vaga. Então, vagas diferentes vão demandar habilidades diferentes. Por isso que aí a gente já consegue pensar de forma mais estratégica. E aí que vai entrar seu currículo, seu perfil do LinkedIn e a sua desenvoltura nas entrevistas, porque em todos esses pontos de contato, o profissional de RH, ele usa, então, esses vários caminhos para te conhecer. Eu nunca vi você na minha vida. E eu tenho que decidir se eu vou investir dinheiro, inclusive, porque a gente vai pagar uma bolsa de estágio ou, né, um salário, tomar decisão em poucos encontros se eu e você vamos ter um relacionamento profissional mais duradouro, que é um período ali do seu contrato, que pode ser até indeterminado, se for uma vaga efetiva. Então, é um tempo muito curto que eu tenho para mostrar que eu estou preparada. Preciso saber tudo? Não. Preciso estar preparada 100%? Não. Você pode falar na entrevista, isso aqui eu ainda não sei, esse software eu ainda não domino. Não quer dizer que você tenha que saber tudo, mas do que você sabe, a gente tem que valorizar nesses pontos de contato. E quando a gente pensa no currículo, ele nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. E aí o meu lado RP entra em ação, porque de ferramentas de comunicação a gente conhece bastante. É uma ferramenta de comunicação escrita que eu utilizo para mostrar para alguém que, olha, vale a pena conversar com essa pessoa aqui. Nossa, a Paula, ela fala inglês fluente, ela tem um mestrado, ela tem um doutorado, ela tem uma graduação. E eu começo a ler e eu vejo tudo que ela tem. Eu falo, gente, eu quero muito conhecer. Não quero ser amiga, eu quero ser sua amiga, lógico. Já somos amigas, na verdade. Mas, assim, o equivalente à vida pessoal, que é, nossa, eu quero muito ser amiga dela. Eu falo, gente, eu quero muito entrevistar ela. A candidata parece ser a candidata perfeita para o que a minha vaga traz. Então, o que eu quero que o recrutador veja na hora de olhar o seu currículo é pensar, meu Deus, eu quero muito conversar com essa pessoa. Essa é a função do currículo. Só que como que eu vou trazer esse efeito? Claro que não é. Eu trouxe aqui um personagem, né, uma empolgação para ilustrar. O recrutador não vai ficar saltitante vendo o currículo de alguém. Mas a ideia é que essa pessoa possa olhar e falar, gente, muito interessante, gostei da prévia, gostei do trailer desse filme, quero ver o filme inteiro.
Eu quero conhecer mais, eu quero que essa pessoa me conte os detalhes dessa melhoria aqui que ela contou que ela fez lá na empresa júnior, que ela ajudou a melhorar um processo que reduziu 30% o tempo gasto numa atividade. Quero saber mais. Vai ser um ótimo estagiário aqui na empresa, essa pessoa que fez isso. Então, o currículo é uma ferramenta de comunicação escrita. E aí, novamente, o lado RP. Quem é o meu público? Eu estou escrevendo esse documento para mim? Não. Eu estou escrevendo esse documento para os meus amigos ou para a minha família? Não. Não é minha mãe que tem que achar meu currículo bom. É o recrutador que tem que ler e tem interesse em conversar comigo. Para isso acontecer, vamos pensar numa analogia. Se eu fosse vender garrafa, vou pegar de novo a garrafa d'água. Se eu fosse vender uma garrafa d'água para palestrantes, vai. Eu adoraria que essa garrafa tivesse uma embalagem prática, que eu conseguisse colocar água em cima, dentro do copo, de uma forma segura que meu copo não caísse. Ou que eu pudesse beber direto da garrafa de uma maneira que eu não precisasse usar as duas mãos. Essa é uma garrafa que eu posso falar que, beleza, o palestrante vai gostar, porque é muito prático. Mas aí eu mudei totalmente o público. Agora eu estou falando de vender garrafas d'água para pessoas que vão fazer trilha. Essa garrafa, ela precisa do quê? Provavelmente manter a temperatura, porque essa pessoa vai estar usando isso externamente, calor e tudo mais. Então, percebam que os argumentos são diferentes, dependendo de para quem eu estou vendendo a garrafa. Então, eu vou contar a minha vida inteira, a minha biografia lá no meu currículo, com 6 páginas. Eu já recebi currículo de 6 páginas. Acontece? Não precisa de 6 páginas. Por que eu não vou colocar 6 páginas? Porque eu já sei que o recrutador ele não tem tempo. Ele não tem tempo, e assim, eu falo isso porque eu trabalhei com isso, e sabe quando o pessoal fala assim, a pessoa lá do RH que vai ver seu currículo, em 2 segundos já decide, já jogou no lixo, e parece que o RH é do mal, né? A pessoa do RH não é do mal, mas talvez ela tenha 2 segundos para decidir se ela vai continuar lendo. Por exemplo, é uma vaga que pede um nível de inglês intermediário, por exemplo. Eu não consigo negociar isso porque é uma vaga que a pessoa vai precisar, sim, ter contato com pessoas de fora. E aí eu olho, e eu já li inglês básico, próximo, eu não vou ficar lendo o resto do currículo, se for um requisito que eu não consigo negociar. Se eu conseguir negociar, ótimo, já aconteceu, já briguei por candidato também, que eu falava, o candidato é muito bom, essa vaga não precisa de tudo isso de inglês, e aí a pessoa foi contratada, inclusive está na empresa até hoje. Muito bom. Mas tem vaga que a gente não consegue fazer isso, tem vaga que o requisito ele é inegociável mesmo. Então, se for um requisito inegociável, eu não vou ficar lendo o resto do currículo se eu já sei que precisa do inglês intermediário. Se a pessoa escreveu inglês básico, pronto, vai para o próximo. Porque para uma vaga eu vou receber, sei lá, 800 currículos, mais. Então, isso sim acontece. Não porque é do mal, mas porque a gente tem que fazer esse filtro, essa triagem. Guardando essa informação, pensando no perfil. O perfil do cidadão que vai olhar lá o seu currículo, ele não tem tempo. Então, eu preciso construir um currículo pensando o quê? Nesse público. Se esse público não tem muito tempo, ele precisa ser mais objetivo, tem que ter pouco texto, todas essas dicas que a gente vê por aí. Pensando no currículo. Lembra que eu falei da descrição da vaga? Eu gosto muito de uma analogia, usando aplicativos de relacionamento, igual Tinder, por exemplo, né? Você encontra uma pessoa, olhou para a foto e falou, nossa, que pessoa bonita, tenho interesse em conversar com ela. Você vai lá e curte. Essa mesma pessoa vai ter visto a sua foto e vai falar, nossa, que pessoa bonita, quero conversar com ela. Curte também. Quando vocês dois, olhando um para o outro, têm interesse, a gente fala que deu match. É a mesma coisa. Você olhou a linda da descrição da vaga e falou, meu Deus, meu sonho é trabalhar nessa empresa, quero muito essa vaga. Se interessou, foi lá e mandou o seu currículo. O recrutador vai olhar e, a partir do seu currículo, tomar a decisão se tem interesse em conversar com você, que aí vai para a próxima etapa, que é o primeiro encontro, que é a entrevista no contexto profissional. A parte boa, que facilita a vida de todo mundo que está aqui, na vida amorosa, a gente não sabe o que você vai encontrar, né? Pode ser que a pessoa tenha escrito lá na bio dela, quero uma pessoa
muito, sei lá, aventureira. Aí você pergunta o que a pessoa mais detesta fazer, é fazer trilha. Aí você fala, ué, o que será que ela quis dizer com aventureira? Então, entre o que ela disse e o que ela estava buscando, talvez ali, né, não estava muito coerente. Ou a pessoa não te falou nada, né? Na vida amorosa é meio que, vou conversando, uma hora eu encontro a pessoa. No contexto de um processo seletivo da vida profissional, da carreira de vocês, a descrição da vaga conta tudo. Quando ela é bem escrita, claro, tem empresas que vão fazer de forma muito genérica, mas quando é uma descrição de vaga bem escrita, eu consigo saber exatamente o que eles estão buscando, inclusive as soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais. Por exemplo, tem empresa linda, maravilhosa, que escreve até a lista de soft skills na descrição da vaga, mas algumas não colocam. Caso a empresa tenha colocado assim, busco um profissional para atuar como estagiário e essa pessoa vai ter como responsabilidades. Está escrito lá. Cuidar do estoque. Vou pegar um exemplo. Que habilidades eu preciso ter para cuidar de um estoque? Eu tenho que ser organizado? Sim. Se, por acaso, eu tiver habilidades em alguns softwares relacionados a estoque, pode ser legal? Pode ser legal. Eu tenho que ser atento a detalhes? Pode ser uma skill legal também, porque pode ser que no sistema está dizendo uma coisa, mas não está batendo com outro dado que eu vi em outro lugar, então eu estou atento a isso. Então, são várias habilidades que eu consigo extrair nas entrelinhas, só porque na descrição da vaga está escrito assim, cuidar do estoque. Eu sei que não é natural fazer essa interpretação, eu faço isso porque eu já escrevi muita descrição de vaga, eu também oriento as pessoas, né, com as mentorias de carreira, voltados para esse tema, mas dá para a gente exercitar isso e buscar nas entrelinhas. Então, se eu sei que para essa vaga é importantíssimo eu ser uma pessoa organizada, quando eu vou lá para a entrevista e me perguntam, você pode citar os seus pontos fortes? Qual que eu vou falar? Lógico que se for verdade, né, gente? Por favor, não pode mentir na entrevista, nem no currículo, nem em lugar nenhum. Sendo verdade, obviamente, eu vou mencionar minha capacidade de organização, de todas as qualidades que eu tenho, que todos nós temos muitas, escolhe as que têm a ver com a vaga. Aí eu já estou sendo mais estratégica. Se eu for para a vaga lá, agora não tem estoque, agora eu estou cuidando de melhoria contínua, e eu me considero uma pessoa criativa e inovadora, essas habilidades têm tudo a ver com a vaga. Então, faz sentido eu mencionar elas na entrevista. Então, a descrição da vaga ela vai ser fonte para você construir seu currículo e vai ser fonte para você ir para a entrevista com mais estratégia. Para não ser só, meus amigos falam que eu sou muito legal. Eu me dou bem com as pessoas. Tá, mas dá para a gente desenvolver isso um pouquinho mais. E aqui, quem quiser tirar foto, fique à vontade, porque aqui são 7 sessões que eu recomendo que tenha no currículo. Primeira sessão, dados pessoais. Não precisa colocar o seu endereço completo, com o número do seu apartamento, porque, como recrutadora, não me importa o número do seu apartamento. Agora, o que me importa? O seu nome completo, sua idade, pode ser uma informação interessante para me dar um pouco de contexto. A cidade onde você mora é interessante também, porque se você está estudando aqui em Bauru, eu preciso saber se você vai ter que se mudar ou se você vai ter que ter um transporte. Isso pode ser uma informação interessante. O que mais nos dados pessoais? Gente, não esqueçam, revisem. Juro para vocês, já peguei currículo que não tinha nem telefone nem e-mail. Eu falei, como é que eu acho a pessoa? Eu vou lá, o endereço completo tinha. Falei, ou eu mando um telegrama, ou eu vou na casa da pessoa buscar ela. Já entrevista por lá mesmo e já volto. Eu sei que parece absurdo, mas acontece. É normal, porque quando a gente escreve, e eu não sou a pessoa que estou revisando, é normal. Mas revisem. É um documento tão importante. Que mais? Acho que é isso para a gente começar. Objetivo. Seção 2, objetivo. Eu já vi muito currículo que não tem essa seção. Mas eu recomendo muito. Porque eu preciso saber o que você quer da sua vida. Você ia fazer alguma pergunta? Fica à vontade.
O currículo precisa ter essas informações. E essa ordem, a gente pode pensar na ordem de forma personalizada, mas essa ordem costuma funcionar. O que ele perguntou era se precisa ser nessa ordem, ou se tem... Pode falar. Porque aí todo mundo consegue ouvir a pergunta também, o contexto. Tranquilo, eu vou falar aqui, então, que eu já empresto do meu microfone. Ele perguntou se precisava, então, estar identificado, né? Dados pessoais, aí vem os dados pessoais. Objetivo, vem o objetivo, e se precisa ser nessa ordem. O que eu sugiro? Dados pessoais, eu não preciso escrever dados pessoais, porque se eu olhar uma informação, joãozinho@gmail.com, eu já sei que é um e-mail. Se eu olho assim, Valesca Petec, aí tem lá, eu já entendi que isso é um currículo. Então, não precisa escrever dados pessoais ou currículo, não precisa ter o título, o seu nome já é o título mesmo. Tirando essa primeira, então, que não precisa, as outras eu colocaria assim, objetivo. Aí, na linha de baixo, escreve qual é o seu objetivo, para identificar o que é cada informação. Aí, eu acho que fica mais organizado. Respondido? Show. Aí, no item do objetivo, é importante contar o que você quer. Mas eu não sei o que eu quero da vida. Tudo bem, não precisa ser da vida, mas o que você quer agora, a vaga que você quer agora. Mas é óbvio que o que eu quero. Se eu estou mandando para a vaga de estagiário de melhoria contínua, é óbvio que eu quero a vaga de estagiário. Tudo bem. Mas o que você quer? Você quer contribuir para a empresa melhorar seus processos? Está coerente com a vaga. Só cuidado para não colocar frases... Gente, eu coloquei... Meu primeiro currículo... Eu devia ter trazido para mostrar. Meu primeiro currículo era assim. Busco contribuir para a empresa enquanto eu desenvolvo a minha própria carreira. Uau, que impactante. Que fala nada. Não fala nenhuma, não fala nada. Só eu, o único alecrim dourado que quer contribuir com a empresa e crescer na empresa. É um texto bonito, claramente copiado do Google, porque é o que eu sabia na época, e que não disse nada sobre mim. Mas a Valesca falou que eu tenho que pôr o texto. Pus, mas não te agregou. Te atrapalha? Não vai te atrapalhar. Mas você perdeu uma oportunidade de ser mais interessante. Então, na hora de escrever o texto do objetivo, considera isso também. Tudo aquilo que a gente falou no início. Você quer fazer uma pergunta? Aham. Aham. Sim. Discriminação. Tá. Acho que sim. Sim. Tá. Estado civil, entendo eu. Aí eu falo eu, gente, porque assim, eu sou uma pessoa que trabalhou com recrutamento e seleção e uma mentora de carreira. Pode ser que outras pessoas tenham outra percepção. Mas eu entendo que o seu estado civil não influencia na minha decisão de te contratar ou não, então eu não colocaria essa informação. Se é brasileiro, solteiro, isso para mim não é relevante. E sobre a questão de discriminação, que eu acho que entra nessa temática do estado civil, que ele comentou, mas aí a mulher coloca que é solteira, que tem 25 anos, aí a pessoa fala, vai engravidar, né? Esse tipo de coisa, que infelizmente isso é absurdo, mas é real no mercado. O que eu entendo? Quando a gente está numa fase da nossa vida que você fala, meu Deus, eu preciso muito de um emprego. Então, gente, por favor, me chamem para entrevistas, mandem jobs, preciso muito. Eu só quero que vocês me chamem para entrevista para eu ter a chance de mostrar que eu posso ser boa e que vale a pena me contratar. Então, eu entendo a gente talvez não colocar essa informação para não ter esse corte, caso a empresa tenha esse tipo de pensamento, infelizmente. Por outro lado, eu oriento isso para algumas pessoas que eu atendo. Eu tive uma mentorada que ela falava assim, ela falou, eu estou cansada de ir em processos seletivos, estou linda lá na entrevista, e quando eles descobrem que eu tenho um filho, no caso dela, ela já tem filhos, aí muda o tratamento. Aí as perguntas já mudam de assunto. Então tá, tchau, a gente te liga, é meio que uma coisa assim. E a escolha dela foi, depois do nosso trabalho juntas, ela decidiu que na primeira pergunta da entrevista, aquela do conte um pouco sobre você, ela já chega, oi, meu nome é Ana, eu tenho tantos anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de tantos anos e um de tantos anos. E segue o baile.
porque ela escolheu intencionalmente já se posicionar dizendo assim, olha, se eu, como sou, não sou bem-vinda aqui, então tchau. Porque eu entendo que esse posicionamento ele é mais possível quando a gente não está tão apertada financeiramente. Então, eu sei que é um recorte de privilégio de você poder escolher. Se for possível escolher, eu faria isso. Se você acha que, mas eu vou encher meu saco, então é aí que eu boto mesmo, que eu falo, então, cara, se você não vai me aceitar como uma mulher, eu tenho 31 anos. Então, eu estou na idade que a empresa olharia e falaria, não, essa daí, daqui a pouco, ela vai ficar um tempo afastada. Infelizmente, existe, né? Então, é aí que eu vou e falo mesmo, porque eu acho que, e se eu for ter filho daqui a um tempo, e aí, vocês vão me demitir na licença maternidade, por acaso? Não falei isso na entrevista, não é isso. Não quer dizer que você tem que afrontar o recrutador. Mas eu acho que o nosso posicionamento, podendo escolher, é dizer assim, olha, se vocês estão me tratando diferente no processo seletivo, então, quando eu tiver que buscar meu filho na escola, vocês também vão me tratar diferente? Ou quando eu estiver tentando ser promovida, vocês também não vão me promover, exatamente por eu ser mulher, estar nessa idade, ser casada. No meu caso, eu não sou casada, mas... então, assim, eu acho que esses temas são muito delicados. É legal pensar caso a caso, dependendo do momento da pessoa, da necessidade dela. Mas, geralmente, eu sou do time... eu sou assim, bem, você quer me contratar, vem isso no pacote, né? Porque também não é uma informação que a gente possa mudar, né? Eu não vou ficar mais jovem, eu não tenho a intenção de trocar o meu gênero, então, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Beleza. Mas, pessoal, fiquem à vontade para discordar também. Eu acho que é um tema delicado que a gente tem que entender o contexto de cada um, tá? Então, nós falamos de dados pessoais, falamos de objetivo. Então, fujam dos textos genéricos. Gasta um tempinho ali para escrever esse objetivo com carinho. Educação. Esse é um item mais fácil. Graduação, engenharia civil, Unesp, e por aí vai. Cursos extras são aqueles cursos que você fez, que você fala, mas foi só de 2 horas, foram só 5 horas. Mas é um curso que tem super a ver com a área de atuação que você quer. Os cursos extras, eles são interessantes, especialmente para mostrar o que te diferencia dos seus colegas de sala. Por exemplo, no meu curso em Relações Públicas, tem pessoas que vão atuar com comunicação interna, outras com assessoria de imprensa, outras vão para a área de, mídias sociais. E aí nós temos profissionais que vão indo para áreas diferentes. E indo para áreas diferentes, nos cursos extras, é uma forma de eu mostrar que eu tenho mais interesse por determinada área, que eu quis me aprofundar em determinada área. Então, os cursos extras podem ser um caminho bem interessante para mostrar um aprofundamento. Depois, experiência. Essa aqui eu sei que pega, especialmente para quem ainda não tem muita experiência profissional, mas eu reforço. Tudo que você já fez é experiência. Mas era na empresa júnior, é experiência. Mas foi iniciação científica. É experiência. Você não tem que ter muita organização, muitos processos, muita disciplina, paciência também. Paciência tem que ter em todas as atividades, né? Acho que é difícil ter um trabalho que a gente não precise ter paciência. Então, em qualquer experiência que você tenha tido, é experiência. Mas era um bico. É experiência. Era estágio. É exatamente o intuito do estágio, é te dar experiência. Então, estágio é experiência. Então, vamos valorizar tudo que você tenha feito, se foi freelancer, se foi voluntário. Para cada caso, a gente avalia, né? Não é todo o trabalho voluntário que você faz que você coloca no currículo como experiência, mas pode ser um caminho interessante para a gente não deixar uma experiência zerada. Pode falar. Sim. Tipo, mais de uma engenharia? Eu acho que sim. É que assim, eu já fui recrutadora
em empresas que contratavam pessoas da área de engenharia, então, com certeza, tinha candidatos da engenharia. Eu não vou lembrar de todos, mas tinha pessoas com, sei lá, 4 pós-graduações, tinha pessoas com 2 graduações e uma pós. Então, tinha, sim, candidatos com uma diversidade de formações, né, de decisões que essa pessoa tomou para os estudos. Eu entendo que, mais do que dizer qual é o melhor caminho, será que é mais diferencial eu ter 2 graduações, ou será que é melhor eu ter uma graduação e uma pós? Depende do que você está buscando, porque a pós, e até na pós, tem diversidade de itens, né? Se é um mestrado ou se é uma especialização, cada um vai te entregar algo diferente. Eu falo muito, quando eu vou trabalhar com planejamento de carreira, com os meus mentorados, eu falo que depende do seu objetivo, por quê? Será que o conhecimento e o aprofundamento que eu quero ter é a pós-graduação que vai me dar? Ou será que outros cursos livres podem me dar? Ou será que é o mestrado que vai me dar? Então, depende de onde você quer chegar. Eu costumo pensar em 3 etapas. Onde você está hoje, onde você quer chegar, e o caminho intermediário, que é o que vai te ajudar a chegar lá. Então, eu até estava conversando com a Júlia mais cedo, eu brinco, assim, acho que uma profissão que todo mundo conhece é o jornalista, né? Se hoje eu estou aqui, e se eu fosse jornalista e quisesse um dia apresentar o Jornal Nacional, eu não vou amanhã, imediatamente, apresentar o Jornal Nacional, mas eu posso pensar num caminho intermediário, para ver quais experiências eu preciso ter, para, passo a passo, eu ir me preparando para um dia, quem sabe, eu chegar, então, numa posição equivalente a isso. No plano de carreira, a gente faz isso. Então, é entender onde eu estou, onde eu quero chegar. Isso, eu dei o exemplo da experiência, mas para a educação é a mesma coisa. Então, hoje, esse é o conhecimento que eu tenho. Para chegar lá onde eu quero, que pode ser um passo bem grande, não tem problema, eu vou precisar ter qual conhecimento? Aí que eu vou parar para ver se eu vou conseguir esse conhecimento com mais uma graduação, ou então se é uma pós-graduação. E, para um processo seletivo, vale muito a forma como eu defendo essa minha escolha. Então, se eu perguntar, nossa, cara, mas por que você quis fazer 2 graduações? Corajoso, enfrentar 2 faculdades. E aí você me explica, eu tomei essa decisão porque eu tenho X objetivo na minha carreira e eu percebi que fazer as 2 graduações iriam me ajudar a chegar lá. Beleza? Então, o argumento vai valer mais do que a escolha. Claro, tem que ser uma escolha boa, mas acho que o argumento tem um peso maior aí. Beleza? Show. Tá, vou tentar puxar aqui da memória, né? Como que diz? O Faustão dizia que quem sabe faz ao vivo, né? Espera aí. Teve uma pessoa que eu orientei que ele era da engenharia, não era aqui da Unesp, eu acho que era mecatrônica, de alguma outra faculdade. E eu posso até falar dele mesmo, porque eu já até postei vídeo com o depoimento dele. O sonho dele era entrar na Embraer. E ele queria muito entrar na Embraer. E aí, quando a gente foi construir o texto do objetivo dele, nós colocamos algo mais ou menos assim. Eu acho que ele queria trabalhar com a área de projetos, então era algo como busco contribuir com o planejamento e a execução de projetos na área XYZ, que era o que ele buscava, aprimorando processos e fazendo mais uma outra coisa, que eu não vou lembrar, mas que tinha a ver com a vaga. E aí, no final, a gente finalizou dizendo, tem interesse em posições como estagiário aí vinha o nome da vaga, em indústrias no setor aeronáutico. Então, foi um texto que nós construímos, que nós mencionamos o nome da vaga. Então, demos um exemplo concreto do nome da vaga, mencionamos até o setor que ele queria, porque ele queria muito aquele setor, e só faltou escrever, que era a Embraer, né? Mas, no caso, ele estava focando especificamente naquele segmento. E, no texto anterior, nós colocamos o que ele ia entregar. Então, naquela vaga, ele ia ajudar a empresa a construir esses projetos. Era mais uma área de tipo PDI, de desenvolvimento, enfim. Aí que são áreas técnicas, me fugiram um pouco as palavras, mas não sei se deu para dar uma ilustrada. Isso, para não ficar... Eu vou dar um exemplo da minha área, que eu acho que essas palavras vão vir mais fáceis. Se eu fosse me candidatar para uma vaga de recrutamento e seleção, eu vou colocar, quero trabalhar no RH da empresa. Fica muito simples. O que eu poderia colocar é, por exemplo, eu busco contribuir para a atração e retenção dos melhores talentos.
Só que esse texto também está muito simples, porque isso é o quê? O que eu vou fazer na prática? Mas o que a empresa ganha tendo esse profissional lá? Se eu sou uma empresa que eu tenho os melhores talentos, então a empresa vai se diferenciar, porque ela vai ter as melhores pessoas, com as melhores ideias e tudo mais. Então, eu posso... É que eu estou criando aqui na hora, mas a gente precisa escrever. Mas eu poderia usar um pouquinho e falar assim, eu busco contribuir para o diferencial competitivo da empresa por meio da atração e retenção das pessoas mais qualificadas no segmento X. E aí, completar. Tenho interesse em posições como analista de recrutamento e seleção ou analista de RH. Algo mais ou menos assim. Eu vou falar rapidamente mais um exemplo, que eu acho que vai ficando ilustrativo para vocês adaptarem. Eu atendi uma pessoa da área financeira. E o cargo que ele queria era um cargo inicial, que, basicamente, ele ia fazer relatórios. Ele falou, mas que coisa grandiosa tem fazer relatórios? Não tem nada muito especial para eu colocar. Só que aí a gente foi fazendo o raciocínio de que, se uma área financeira tem relatórios bem confiáveis, com dados corretos, a empresa consegue, inclusive, investimentos, ela tem uma imagem positiva diante dos investidores, ela é uma empresa confiável, uma empresa sustentável. Imagina, se lá na minha casa eu não sei como estão as finanças, como é que eu vou administrar a minha casa? Muito menos uma empresa. Então, a gente entende que os relatórios confiáveis, corretos, que ele iria gerar, contribuem para a empresa ter algo muito maior, porque esse relatório não serve para nada, ele serve para alguma coisa importante. Então, a gente foi fazendo essa conexão de contribuir para que a empresa tivesse algo maior, para depois a gente falar que era através dos benditos dos relatórios que ele ia, que era a principal função ali daquela posição. Respondido? Show. Pessoal, é um tema bem amplo, porque a gente nunca sabe o que escrever, né, mas acho que esses exemplos vão ajudando a ilustrar. Então, no item da experiência, essa mesma pegada da escrita do objetivo, vamos trazer para a experiência também. O que você fazia? Eu cuidava do estoque. Você usava o quê? Uma planilha? Um sistema? Eram itens perecíveis, por acaso? Porque aí o estoque ele tem que ter um controle um pouco maior do que se for um estoque de peças. Então, a gente tentar pensar em itens mais estratégicos para mostrar as habilidades que estão por trás dessas experiências. Idiomas, se você tiver algum idioma além do português, mencionar qual é o idioma, e não vai me escrever lá só assim em inglês. E eu vou adivinhar qual é o seu nível de inglês? Não, coloca o nível, gente. Inglês que seja básico, tudo bem, mas coloca, então, inglês básico. Softwares também, tecnologias, linguagem de programação e tudo mais. Essas são as sessões básicas, tá, pessoal? Tem casos que a gente pode até pensar em sessões extras. Se você recebeu algum prêmio, a gente pode avaliar. Pode perguntar. Depende da empresa. Eu vejo que, por exemplo, para vagas no exterior, eles costumam pedir mais, tipo o TOEIC, o TOEFL, que é mais para a área acadêmica, o TOEIC é uma área mais mercado, mas empresas no exterior costumam pedir mais. No Brasil, eu entendo que isso é uma forma de reforçar e dizer que não foi da sua cabeça que você tirou aquele nível. Então, se você tem, por exemplo, eu fiz um teste e deu que o meu inglês é nível B1. Você coloca inglês, nível tal, e coloca entre parênteses, B1. Por exemplo, se tiver, tudo bem. Se não tiver, para a maioria das vagas, eu entendo que isso não vai ser um impeditivo, porque provavelmente na entrevista eles vão né, já fazer uma pergunta. Eu já vinha e falava, o seu inglês é fluente? Legal. So let's speak in English. Can I ask you some questions in English? Aí você vê, dependendo da reação da pessoa, enfim, da resposta também. Então, eu entendo que na entrevista isso vai ser testado. Ou, dependendo do processo seletivo, já te mandam antes um link de um teste para você responder. Isso é bem comum também. Ou durante o processo, ou antes mesmo da entrevista. Eu acho que eles vão mais pelo teste do que pelo nível. Até porque, um ponto legal de você ter mencionado isso eu posso ter feito um teste, um TOEIC, que me deu uma nota super alta, mas eu não escrevi quando eu fiz esse teste. Faz, sei lá, 5 anos que eu fiz esse teste. Então, de qualquer forma, como recrutadora, eu iria testar o seu nível de inglês. Então, eu acho que tudo bem se você não tiver. Mas aí eu olharia para o mercado. Assim, se for mercado internacional, acho que seria importante ter. Para cada empresa que você prestar esse processo seletivo e personalizar para cada um,
Ou, tipo, fazer um geralzão assim mesmo e Tá. usar esse para todos? Tá. Eu acho que, com relação a isso, eu acho que tem no meu próximo slide a resposta para a sua pergunta. Então, ótima pergunta, gostei da sua pergunta. Esse item aqui do currículo padrão e currículo estratégico. Aqui, pessoal, são alguns links. E aqui achei o exemplo do objetivo que você me perguntou. Só um minuto, já te respondo do inglês. O objetivo da pessoa da Embraer, que eu te falei, é contribuir para o desenvolvimento de projetos e produtos, desde a concepção até a entrega, com foco na otimização de recursos. Tem interesse em posições como analista de projetos e analista de produtos em nível pleno no setor aeronáutico. Aí ficou um monte de palavras bonitas, mas que dá para entender o que a pessoa quer dizer e ele é específico. Então, aqui, pessoal, é um exemplo de um post que vocês podem depois consultar. Se quiser, depois eu mando o link também, que tem esse exemplo do objetivo genérico e do objetivo específico. E sobre a sua pergunta, quando a gente olha a questão do currículo, esse também é um erro muito comum, que é construir um currículo geralzão e sai mandando para todas as vagas igual um panfleto. Quando você faz isso, você perde aquele item lá do começo, que é a personalização. Então, se eu estou mandando um currículo para uma vaga, vamos supor, a minha vaga é lá, recrutamento e seleção. Aí eu vou vestir a roupa de Valesca recrutadora e vou falar de tudo que eu fiz relacionado a recursos humanos. Mas se é uma outra vaga que tem a ver com uma outra área, tipo relações públicas, não é o mesmo currículo. Porque eu estou enfatizando, estou colocando roupas diferentes, eu estou enfatizando características diferentes. Outra profissão que eu já tive foi professora de inglês. Se eu vou mandar o currículo como professora de inglês, é outro currículo, porque eu vou enfatizar a minha habilidade de ensino, de didática e tudo mais. Que, claro, eu aplico para várias das minhas muitas profissões, sim, mas eu vou enfatizar isso de uma maneira diferente. Então, sim, personalizar o currículo é importante, mas calma. Não significa que, se você vai mandar currículo para 50 vagas, você não precisa de 50 currículos. É personalizar para cada tipo de vaga. Então, todas as vagas de recrutamento e seleção vai ser meio que o mesmo texto do objetivo. O objetivo é o mesmo. Se o objetivo é o mesmo, o restante do currículo ele vai ser coerente. Mas se o meu objetivo é dar aulas de inglês, o meu objetivo não tem nada a ver com a minha área de RH. Aí eu tenho que ter um currículo diferente. Se você não quiser ter esse trabalhão todo fazendo vários currículos, então você tem que escolher uma área e focar nela. Isso é o que eu recomendo, inclusive. Talvez nessa fase da vida, se você, poxa, eu estou na graduação, eu estou experimentando, eu vou testar o marketing, vou testar várias áreas, ver o que rola, porque eu estou me descobrindo, tudo bem. Acho que isso é compreensível. Mas depois que você vai tendo um pouco mais de estrada, é legal você já saber mais ou menos o que você quer. Porque, inclusive, como é que eu vou fazer quando eu chego lá no seu perfil do LinkedIn? Se alguém não sabe o que é LinkedIn, depois eu vou comentar e eu espero que você crie um perfil em breve. Como é que eu vou entrar no perfil do LinkedIn da Valesca e falar, ué, mas ela não era mentora de carreira? Por que ela está falando de dicas de inglês? O que aconteceu? E isso no próprio preenchimento mesmo. Como que eu vou entender o que esse profissional quer se cada hora ele quer uma coisa? Aí você chega, isso acontecia também comigo, eu tinha candidatos, na Volvo a gente abria muitas vagas, né, em áreas, por exemplo, teve uma época que a gente, nossa, foram 300 vagas abertas, era uma quantidade muito grande para o que a gente está acostumado aqui na região. 300 vagas abertas, gente, foi o caos, minha chefe estava em licença, foi muito aprendizado, foi bem desafiador. E aí eu tinha vagas na pintura, na solda, na logística, na montagem, e a pessoa, o cidadão, mandava o currículo nas 4. Eu falei, o que eu faço com essa pessoa? Porque se ele vai ser soldador, é totalmente diferente dele ser pintor. Mas tem a ver com a indústria metalúrgica, eu sei, mas são áreas muito diferentes. E aí, precisava de candidatos, tinha muitas vagas abertas, ia conversar com a pessoa e perguntava, né, qual que é a sua área preferida, o que você gosta mais, e a resposta era muito comum. A pessoa dizia, o que você me ofereceu, eu aceito. Eu entendo que, quando a gente está precisando, essa é a resposta. Pelo amor de Deus, moça, me dá um emprego, é o que eu preciso, eu sei. Mas, se você quer ser um pouco mais estratégico, escolhe uma e defende seu argumento. Como que eu vou vender que eu sou uma ótima pintora automotiva
Se, ao mesmo tempo, eu quero mostrar que eu sou uma ótima soldadora, eu também sou montadora, como é que eu vou manter o mesmo argumento? Como é que eu vou vender a água para vários públicos diferentes se a característica do produto é diferente? Igual eu dei o exemplo da água para trilha, para a garrafa de água para quem vai fazer trilha e a garrafa de água para outros usos. Então, se o produto é diferente, eu não consigo usar o mesmo argumento de venda. Então, por isso, eu recomendo escolher uma área, porque aí eu olho esse currículo, é coerente com o seu LinkedIn, que também é coerente com o que você fala na entrevista, e é o mesmo personagem real, tá, gente? Não é inventar um personagem, mas é a mesma pessoa, é mais autêntico. E o recrutador percebe isso, né? A gente consegue identificar quando a pessoa mantém o mesmo discurso. Então, eu recomendo ter mais estratégia, que é tudo isso que a gente foi comentando. Nós falamos desse aqui do objetivo, eu queria só comentar a questão das soft skills, porque eu não só já vi currículos assim, mas o meu também, né? Gente, eu também já fui universitária. Eu entrei na faculdade com 17 anos, meu currículo era terrível, e eu escrevia, na época, se usava uma coluna que você coloca assim: comunicação, liderança, trabalho em equipe. Usava até um gradiente para falar assim, se era avançado, sabe? Ou então bolinhas, ou escrevia avançado, sei lá. Só que, assim, muito bonito, eu sei que... E talvez o seu currículo de alguém daqui tenha isso, tudo bem, eu não te julgo, estamos juntos. Todo mundo, sem saber o que eu sei hoje, eu também fiz isso. Agora você vai aprender. Eu virar para um recrutador e falar assim: trabalho em equipe, nota 10, igual a escola de samba, né? Eu vou olhar e falar: tá, você está dizendo. Como que eu vou saber se você tem trabalho em equipe? Aí eu vou usar minhas técnicas de entrevistador. Eu vou te perguntar: você pode me dar um exemplo de um desafio ou conflito no trabalho? E como que você lidou? Porque eu trabalho em equipe, eu vou saber se você tem mesmo quando você me contar aquela treta lá, que sempre acontece. É normal acontecer, gente. Trabalho em equipe começa na faculdade, né? Quem nunca teve uma divergência? É normal, ser humano, gente. É assim, pessoas. É aí que eu vou saber se você lida bem em equipe. Quando tem desentendimento, quando tem um conflito, discordância. Aí eu consigo saber se você lida bem em equipe. Então, não vai me colocar lá no currículo assim: trabalho em equipe, nota 10. Vai ficar muito bonito. Mas, de novo, é um espaço que você desperdiçou, que você poderia estar usando para falar outra coisa. Mas como que eu vou mostrar que eu tenho trabalho em equipe? Me conta lá nas suas experiências que você fez alguma coisa num grupo de 5 pessoas, de 10 pessoas. Me conta que na faculdade, lá na empresa júnior, você participou de um projeto que envolveu não sei quantas pessoas. Aí você me mostra o trabalho em equipe. Não falando o trabalho em equipe, mas me dando exemplos de situações, de coisas que você fez que envolveu uma equipe. E aí a gente aplica o mesmo conceito para as outras soft skills também. Tudo bem até aqui, gente? Não sei como estamos de tempo. Eu sou muito falante, como não fiz relações públicas à toa, mas... Tem 1 hora ainda. Tem 1 hora? Ai, meu Deus, vou correr. Então, vamos. Então, vamos lá, gente. Entrevista. Entrevista. Lembra que eu falei que o currículo era uma ferramenta de comunicação? Escrita. A entrevista é verbal. Então, de novo, essa frase aqui não está repetida à toa, ela é de propósito. Vamos planejar essa comunicação pensando no público. Lembra do meu público? O recrutador. Ele não tem tempo. Às vezes, eu tinha 15 minutos para conversar com uma pessoa e decidir se eu ia passar ela para entrevista com um gestor ou não. Coitada da pessoa, 15 minutos para me contar a história da vida dela, para me mostrar que vale a pena conversar mais com ela. É muito pouco tempo, mas é o que cabia na nossa agenda. Pelo menos na época em que eu atuava com isso. Não sei se hoje talvez exista mais tempo lá nas entrevistas da Volvo, mas na época é o que a gente conseguia fazer. Então, eu tinha 15 minutos para tomar a decisão se eu iria continuar entrevistando essa pessoa, se ela iria para uma próxima etapa. Então, o tempo é curto. O que eu vou fazer? Eu vou contar todos os detalhes daquele projeto do Baja que eu participei, ou eu vou resumir, pegar os highlights, os pontos altos, os destaques. Eu vou preparar antes. Outro exemplo, quando alguém me perguntas clássicas de entrevista: quais são seus pontos fortes?
Gente, eu não sei se vocês já fizeram a entrevista, mas assim, até hoje ninguém que eu mentorei me falou assim, não, ninguém nunca me perguntou essa pergunta. Gente, até hoje essa pergunta vai aparecer. Se você sabe que essa pergunta vai aparecer, pega uma lista das principais perguntas de entrevista. No meu site tem, inclusive, quem quiser olhar lá, tem uma lista de principais perguntas para entrevista. Se prepara antes. Não faça igual alguns candidatos que falam assim, nossa, sabe que eu nunca parei para pensar? Acontece, tudo bem. Eu torço muito para a pessoa entrar para dar certo, que eu preciso fechar a vaga. Vou falar, então tá. Aí eu tento ajudar. Você já recebeu algum feedback? Já teve uma vez que eu estava entrevistando uma pessoa que era para um primeiríssimo emprego, porque era uma vaga de aprendiz mesmo, aprendiz do Senai, assim. E ele não sabia responder. Falei, tudo bem, vai, primeira entrevista da vida dele, acho que é realmente a primeira vez na vida que ele escuta essa pergunta. Eu falei, vai, me conta, e sua mãe nunca pegou no seu pé por nada? Porque eu estava perguntando sobre pontos a melhorar. Aí ele cometeu um outro erro, que ele foi bem sincero, assim, né, que ele contou que a mãe dele falou que ele era muito folgado. Gente, a minha primeira entrevista também não foi boa. Minha primeira entrevista, eu lembro que foi em Bauru, não vou contar onde, mas eu estava buscando um estágio, tentando entrar na minha área. E na minha primeira entrevista, eu dava aulas de inglês numa escola, e era muito legal, mas eu falei, eu queria ir para a minha área. E na escola onde eu trabalhava, eu tentava fazer umas coisas meio RP, assim, mas não tinha espaço para isso, porque eles queriam uma professora de inglês, eles não queriam uma RP. Eu dava aula de inglês, dava aula de espanhol, ela falou, chega, você já faz muita coisa, não vai fazer as coisas de RP, não cabe. Tá. Aí eu fui para a entrevista, por que você quer esse estágio? Porque lá no meu trabalho, porque eu não posso fazer isso, porque eu não... Ai, gente, que vergonha, eu passei essa vergonha. Mas eu tinha 17 anos, eu estava tentando descobrir o que era para fazer. Ninguém tinha me ensinado a fazer entrevista, eu não sabia. Então, tudo bem se você está sentindo a vergonha que você também já fez isso, tá bom, agora você vai aprender. Então, assim, não vai despreparado. Pensa no que você pode responder. Pega uma lista das principais perguntas, treina o que você poderia responder. Se você precisar de ajuda, claro, você pode vir falar comigo, eu te ajudo também. Mas, assim, independentemente disso, se prepara. Treina com um amigo. Alguém que você confia, que pode te dar uns toques. Pelo menos algo assim, não chega tão despreparado. Porque eu tenho, às vezes, 15 minutos para decidir se você vai falar com o líder da vaga ou não. Então, me ajuda a te ajudar, né? Hoje eu não atuo mais como recrutadora, mas oriento. Hoje eu estou do lado não da empresa, eu estou do lado do candidato. Mas eu falo, me ajuda, porque eu já fui recrutadora e, gente, ajudem os recrutadores a descobrirem quem vocês são. Porque a gente não tem bola de cristal, então vocês que têm que contar para a gente. E a comunicação, ela não é só o que eu falei, o jeito que eu falei, que a gente fala muito disso. Não é só o que você falou. É também a comunicação não verbal, é o seu tom de voz. Sim, isso é tudo verdade. Mas não para aí. Mais vale o que o outro entendeu do que o que você falou. Porque se você fala e o outro entendeu errado... mas não foi culpa minha. Tudo bem, mas a responsabilidade ainda é sua. Se eu venho aqui dar uma palestra e vocês entendem o oposto, então eu que tenho que melhorar. Eu que tenho que aprender a me comunicar melhor para que vocês possam me entender. Se eu trago um tema com palavras difíceis, com jargões e coisas que não vão ser compreensíveis para quem está me assistindo, então eu não estou sendo uma boa palestrante. Eu preciso focar na minha comunicação para ser entendida. Não vou ficar brava com a pessoa que não me entendeu, eu que tenho que melhorar. Então, se o recrutador não está entendendo que você tem um super potencial, então vamos melhorar a sua comunicação. Que pena, que droga, que não entenderam ainda, mas então vamos melhorar para que eles entendam, para que possam enxergar todo esse potencial que cada um de vocês tem de acordo com seus objetivos. Então, não é só sobre o que a gente fala, a gente tem que pensar no que o outro entende. E aí, aqui eu trouxe 3 itens legais para vocês pensarem. Isso tudo aqui são artigos, tá, pessoal? Então, quem quiser ler e se aprofundar, é só pesquisar pelo título aqui, tem tudo lá no site também. O primeiro conceito é o running from ou running to. Que tipo de candidato você é? É uma carinha de teste de BuzzFeed, né? Tipo, clique aqui para saber se você é o A ou o B. O running from
ele está correndo D. Sou eu quando dava aulas de inglês. Moça, por favor, só quero um estágio, me ajuda a entrar na minha área. Isso é o running from. Qualquer coisa que você me oferecer, eu estou indo. Eu vou ser pintora, montadora, soldadora, o que você me chamar, eu vou. Eu entendo que, às vezes, na nossa vida, o desespero é esse, eu sei. Mas, pensando de forma estratégica, quem é mais convincente? A pessoa que me diz que o que você me ofereceu, eu aceito, qualquer uma, moça, qualquer uma, ou alguém que está running to. Eu fiz engenharia, igual o nosso colega que perguntou das 2 graduações lá, qualquer coisa. Tenho interesse em áreas voltadas para tecnologia, então eu estou buscando aprender mais sobre a área X. E aí, por isso que eu tenho interesse nessa vaga, porque essa vaga vai me aproximar de tal objetivo que eu tenho para a minha carreira. Se você ainda não tem objetivo para a sua carreira, é outro tema que a gente vai ter que pensar, tá? Mas, definindo o que você quer, o candidato que explica isso, ele é muito mais atrativo. Por quê? Porque eu olho e penso assim, sei lá, Joaquina, vamos dar esse nome. A Joaquina veio aqui para uma entrevista, eu senti firmeza nela. Ela parece saber o que ela quer. Eu não vou colocar ela na solda e daqui pouquíssimo tempo ela vai vir me falar, mas eu não gostei. Eu queria, na verdade, o meu coração sempre bateu pela logística. Então, por que você não me falou isso antes? Que eu vi a possibilidade de ter te colocado, então, lá, mas você me falou que tanto faz. Então, se você tem essa clareza e você consegue transmitir isso, o recrutador enxerga menos risco na sua contratação. Fala, nossa, certeza que ela vai gostar. Ela parece ter certeza do que ela quer. Essa vaga está combinando com o que ela busca. Ou seja, eu não vou ter que fazer esse recrutamento daqui 3 meses de novo porque ela desistiu da vaga. Esse estagiário vai gostar de atuar nessa área. Tem grandes chances dessa pessoa gostar. Não quer dizer, gente, que nunca mais você possa mudar de área. Mas, naquele momento, você, com as informações que você tem, você sabe o que você quer e você transmite isso com mais credibilidade. Por isso que o candidato running to, ele tem mais chances de passar num processo do que o running from. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, vamos... Desculpa tanta pergunta. Não, tranquilo. É bom que são temas que devem ser dúvidas de outras pessoas também. Você recomendaria a gente procurar, de qualquer área, no caso, vagas como as que você comentou agora, onde a pessoa ela é questionada sobre qual área ela deseja trabalhar? Então, por exemplo, na empresa eles soltam só uma exigência curricular e aí a vaga em si eles não colocam. E aí você vai lá e declara o seu interesse, né? Tendo o seu interesse formado, você vai lá e faz essa declaração que você está recomendando. Ou, na verdade, eu fico buscando só as vagas daquilo exatamente que eu quero. Então, por exemplo, você, no seu caso, você foi específica na sua área, né? Em vez de eu procurar uma vaga numa empresa que busca formações como psicologia, relações públicas, ou jornalismo, eu falo direto assim, não, quero trabalhar no recrutamento de pessoas. Você acha que é correto eu procurar vagas diretas na área que eu quero ou apenas procurar vagas nas empresas que eu tenho interesse e relacionadas à minha formação? Que aí lá eu me declaro. Os 2 cenários são válidos. Quando você acha uma mais específica, o caminho já está mais claro. Você sabe o que é, a empresa sabe o que é, está todo mundo alinhado. Mas se você encontra uma outra vaga que ela está, por exemplo, programas de trainee costumam ser assim, né? Eles são mais abertos. É um programa de trainee que aceita o engenheiro civil, relações públicas, o jornalista, e tudo bem, porque também acontece de, ao longo conforme o processo seletivo vai acontecendo, aí sim eu vou te conhecendo melhor, você vai conhecendo melhor a empresa, e você fala, nossa, eu tinha pensado que... Eu nem sabia que existia essa área dentro dessa empresa, agora eu descobri que sim, eu tenho interesse. Então, não tem problema, vocês não precisam ter todas as respostas agora, mas ter pelo menos uma inclinação. Por exemplo, eu queria poder unir na minha engenharia com uma área que envolve lidar com muitas pessoas, já é uma pista. Ou, dentro da engenharia, eu gosto mais de uma área analítica, ou tecnologia, programação. Se eu conseguisse juntar as 2 áreas, seria legal. É só não chegar assim, tão sem ter muita ideia. Porque pode ser, especialmente nesses processos, igual os de trainee, que eles são um pouco mais abertos, eu vou ter que te perguntar, mas e aí? O que você gosta? E aí, não sei, nunca parei para pensar nisso. Aí você perde a oportunidade de poder explicar um pouco das áreas que você tem mais interesse. Então, pode se inscrever em todas, sim.
Boa tarde. Boa Queria tarde. saber, você falou parte dos pontos fortes, né? Se acaba perguntando para o candidato quais os pontos fortes, mas eu queria saber o contrário. E se perguntarem, seus pontos fracos e defeitos, você fala realmente, não, eu sou ruim em comunicação, em organização, ou você omite, ou até tem um jeito mais sutil, mais correto de responder essa pergunta? A palavra sutil é uma ótima palavra, viu? Você já tem até a resposta aí. Por quê? Eu sempre tenho que ser sincera, né? Não dá para eu falar, zero defeitos, não tem nenhum defeito. Isso não existe, né? Todos nós temos. É um equilíbrio. Eu vou fazer igual aquele candidato e contar que a mãe dele me disse que ele é muito teimoso, muito... não era teimoso? Folgado, preguiçoso, eu não sei o que era, alguma coisa assim. Poxa, aí você já queimou seu filme e eu vou pensar... Que foi exatamente o que o gestor me falou assim que ele saiu da sala. Falou, nossa, será que eu vou ter que ficar correndo atrás dele pela fábrica para ele fazer o que eu pedi? Porque como é que vai ser, né? Então, é claro que, assim, inclusive, o caminho para ele é desenvolver essa habilidade, né? Porque qualquer contexto, se ele for assim, vai ser prejudicial. Eu pensaria em algo que seja honesto e que tenha a ver com a vaga, porque também não adianta querer sair pela tangente e falar assim, é uma vaga de, sei lá, engenheiro civil. Qual é o seu ponto fraco? Eu não sei Photoshop. Nada a ver. Aí é muito claro que você está tentando... Aí eu vou falar, e que mais? Me dá uma segunda opção. Eu vou te cutucar até você me falar alguma coisa que tenha a ver com a vaga. Então, o que eu acho que é legal? Primeiro, ser honesto com você mesmo, né? Sobre quais são os seus pontos a melhorar. E pensar em como que você pode mostrar que eu admito que eu tenho esse ponto... e já estou trabalhando nele. Por exemplo, para mim, sendo muito honesta, eu sou Relações Públicas por formação. O meu lado analítico, numérico, assim... Que bom que eu tenho todos vocês de outras áreas para trabalhar na empresa comigo, que a gente tem esse trabalho em equipe maravilhoso, que aí eu peço ajuda para esses colegas quando envolve área numérica. Meu rolê é outro, minha praia é pessoas e tal. Então, quando é um cargo que precisa de algo mais analítico, eu sei que eu vou ter dificuldade. Mas eu vou virar e vou falar do jeito que eu falei aqui? Claro que não, né? Se eu tenho interesse naquela posição, significa que eu quero desenvolver essa habilidade. Então, eu vou falar, olha, eu tenho mais dificuldade com atividades que envolvam esse raciocínio lógico, que envolvam números. Para mim, é uma dificuldade porque eu tenho outras facilidades, mas a parte numérica pega para mim. Eu usaria outras palavras, acho que essa ficou muito informal, mas enfim. Mencionaria que essa é uma dificuldade e estou buscando desenvolver dessa e dessa forma. Eu posso falar de um curso que eu estou fazendo, eu posso falar que sempre que essa situação acontece ou que eu tenho essa dificuldade, no meu trabalho atual eu já costumo pedir ajuda para tal pessoa, eu estou buscando me aprimorar, porque aí, que é o que eu oriento quando a gente vai trabalhar em entrevista, é terminar com, não ser aquela pergunta que você termina triste, termina com um gancho positivo. Olha, eu não tenho essa característica, mas estou trabalhando dessa e dessa forma. Então, eu estou sendo honesta, eu estou admitindo e estou mostrando como que eu já estou melhorando isso. Aí, cabe à empresa, aos gestores e tal, decidirem se, tudo bem, a pessoa chegar com essa dificuldade, ele já está cuidando disso mesmo, nem deve me dar muito trabalho. E essa pessoa já é melhor a pessoa que entra consciente do que a pessoa que não enxergou nenhum ponto de melhoria, porque, além de tudo, eu, como líder dela, eu ainda tenho que explicar para ela e conscientizar ela que ela tem essa dificuldade e que ela precisa melhorar. Então, eu acho que assumir um defeito e mostrar o que você está fazendo para melhorar é um caminho melhor do que tentar parecer não ter nenhum. Show. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Esse puxar um gancho para cima, falar que você está fazendo terapia e trabalhando nisso, é um ponto? É um ponto. Sim. Eu sei que cada pessoa, hoje em dia, que bom que cada vez menos, mas ainda tem essa visão com relação à saúde mental. A pessoa faz terapia. Gente, terapia é vida. Eu faço terapia. Se você não faz, faça. Não sou psicóloga, mas super recomendo. Quando você fala assim, eu já vi muitos candidatos falando assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico muito nervosa com tal e tal situação, estou fazendo terapia. Eu, como recrutadora, eu entendo assim, do ponto de vista do ser humano, eu sei que a terapia vai ajudar, então ótimo.
talvez eu adicionaria mais um ponto que seria algo mais prático. Por exemplo, vamos supor que você se sinta muito ansiosa quando te pressionam. Quando é um prazo apertado e a pessoa vem e tem imprevisto e isso te deixa nervosa. Eu poderia mencionar a terapia como um recurso para te ajudar a administrar esse sentimento e mencionaria também alguma técnica ou metodologia que você usa quando isso acontece. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo que falam assim, meu Deus, eu fico muito tensa quando muda o prazo. Geralmente para menos, né? Quem trabalha aí no civil sabe, né? Obras. Enfim, gente, todas as áreas. A gente, RH também, tipo, era um prazo maior, de repente reduz pela metade, se vira aí para achar os candidatos. Isso me deixa tensa. Então, o que eu faço? Além da terapia, eu alinho com o meu gestor, pergunto como ele pode me ajudar a repriorizar as atividades, alinho quais atividades eu posso deixar de fazer, já que eu vou ter que incluir essa nova dentro do cronograma que não estava previsto. Então, contar que, além da terapia, você tem algum outro item que você toma de ação prática. Por exemplo, alinhar com o gestor sobre o que você pode priorizar, acho que pode ser um caminho interessante. Beleza. Pessoal, segundo item falando da entrevista, além de saber o que eu quero, para eu ter mais argumentos, ser mais estratégica, nervosismo. Esse artigo aqui é muito legal, eu, inclusive escrevi em parceria com uma amiga que também é professora, não sei se ela está dando aula na graduação, mas ela me deu aula na pós-graduação, e ela fala muito sobre comunicação e neurociência, então eu convidei ela para escrever esse artigo comigo, porque, assim, entrevista, qualquer processo seletivo, é natural que venha o nervosismo. Eu acho que, assim, se você não está um pouquinho nervoso, é porque você não entendeu o que está acontecendo. Como que eu vou vir dar uma palestra e não vou ficar um pouquinho nervosa? É claro que eu vou ficar nervosa. Imagina se o meu microfone parar de funcionar. Uau! Imagina se o meu projetor falha. Uau, que nervoso! Faz parte. Com a prática, a gente vai ficando menos nervosa, mas é natural. Eu estou diante de pessoas que alguns eu já conheço, outros é a primeira vez que eu estou vendo. A gente não sabe como vai ser. E numa entrevista, quando você está falando com um recrutador, é uma coisa importante para você. Você quer aquela vaga. É você e aquela pessoa que te separam de uma oportunidade de trabalho que talvez mude a sua vida, mude a sua carreira, às vezes até a história da sua família, porque com essa oportunidade você vai conseguir ter depois um salário, que isso vai te ajudar. É muito importante. Então, é lógico que você vai ficar nervoso. Se você não tiver, aí que eu acho estranho. Mas o que a gente pode fazer? E por que eu falo muito do nervosismo? Não é só porque eu quero que as pessoas sejam felizes. Claro que eu quero. Mas quando o candidato está muito nervoso, ele não consegue se comunicar com clareza. Eu me lembro que, às vezes, eu ia fazer entrevista, principalmente de estágio, né? Eu falo muito do estágio porque, além de se conectar com o momento de vocês, é uma fase que a gente ainda não tem tanta experiência de estar exposto a essas situações. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma entrevista, eu lembro que tinha muitos candidatos que vinham, era nítido. A linguagem corporal, imagina, a pessoa está aqui, aí ela entra na sala. E você vê que o corpo dela queria estar correndo para o outro lado, só que ela se força a entrar. E ela entra assim, dura, suando, que você vê aqui suando, lógico. Aí ela está suando. Aí ela decidiu te cumprimentar, com a mão tremenda e suada. Eu olho e falo, meu Deus, eu não acredito que eu boto tanto medo em alguém assim. Mas eu entendo. Aí, quando chega a vez de conversar com a pessoa, eu falo, pode sentar. A pessoa se senta. E você faz a primeira pergunta, a pessoa está dura, rígida, mal respira. Aí eu sempre fazia isso, eu falava, peraí um minutinho. Aí eu ia lá no bebedouro, lá no fundo da sala, pegava um copo d'água. Você quer tomar uma água? Aí a pessoa pegava o copo d'água, enquanto ela segura meio tremendo ainda, mas você via os ombros dela fazendo assim, ó. Falei, vamos lá, a gente começa de novo, não tem problema. Eu só quero te conhecer. Me conta um pouquinho, você está fazendo engenharia mecânica lá na Unesp, né? E aí, o que você está achando do curso? Começo a falar de outras coisas. Depois eu começo as perguntas oficiais. Gente, é difícil fazer sempre isso, porque não dá tempo. Lembra que eu tinha 15 minutos para, né? Então, nem sempre dá. Mas quando dava, eu fazia isso. A entrevista era outra.
Era um candidato que, se continuasse daquela forma do começo, eu não ia entender nada do que ele estava falando, porque ele estava falando para dentro, não conseguia ouvir, ele não conseguia falar. E, coitada, uma pessoa com um bom currículo, com bons conhecimentos, com boas habilidades, mas que não conseguiu se expressar, porque estava muito nervoso. Então, pode ser, Deus abençoe, que vocês peguem recrutadores legais, que falam, calma, respira. Mas nem sempre isso vai acontecer. Porque ele não tem tempo. Não é porque a pessoa é ruim, é porque não dá tempo, gente. Essa questão do tempo realmente é verdade. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do possível, busque caminhos para você ficar menos nervoso, para você conseguir conversar com mais calma. Vai ter um pouco de nervosismo, mas não é um interrogatório, não é um policial, ninguém vai bater na mesa. Sei lá, tem uns processos meio doidos por aí, mas geralmente ninguém vai bater na mesa, ninguém vai brigar com você. O recrutador, ele não está contra você, ele está do seu lado. Ele só quer fechar a vaga e partir para a próxima, porque tem outras vagas para ele trabalhar. Então, quando ele encontra um candidato bom, eu brincava, eu falava assim, gente, dá vontade de abraçar o candidato e falar, que bom que você apareceu, eu precisava de alguém exatamente como você. Então, é ótimo que o recrutador encontre um candidato que dá certo. A gente torce para que dê certo mesmo, embora às vezes pareça que não. Então, foca nessa questão. Esse artigo é bem interessante sobre a questão do nervosismo, porque se você estiver tranquilo, é mais do que meio caminho andado, para você ficar mais calmo, para você contar a sua história. Então, tudo aquilo que você ensaiou para falar, não vai sair igualzinho, mas vai sair. Então, assim, o nervosismo não te atrapalha. E aqui eu trago também um outro exemplo de o que perguntar na entrevista. Não é uma regra, não é uma receita pronta, mas nessa questão do que perguntar é bem interessante, porque a gente sempre pensa, né? Eu vou lá ser interrogado, né? O recrutador vai me fazer um monte de perguntas. Mas a pergunta que você escolhe fazer também pode ajudar para que eu te conheça. Por exemplo, se é uma pessoa que me pergunta sobre o plano de carreira da empresa, eu entendo que essa pessoa valoriza o quê? Crescimento, ganha mais, ser promovido. Se essa pessoa me pergunta sobre por que a vaga está aberta, eu vou entender outras coisas sobre ela. Tipo, olha, ela quer entender um pouco do contexto, da dinâmica organizacional aqui da empresa. Se ela me pergunta sobre o plano de treinamentos que a empresa oferece, eu entendo que ela valoriza a questão da capacitação. Então, eu não lembro todas, mas são vários exemplos de perguntas que vocês podem fazer que também ajuda a mostrar. Imagina que legal, ó. O candidato maravilhoso que leu a descrição da vaga e me faz uma pergunta que eu falo, meu Deus, essa pessoa leu a descrição da vaga direito. Ela me fez uma pergunta específica sobre as atividades e é uma pergunta interessante, uma pergunta relevante. Essa pessoa deve estar mesmo interessada. Faz uma pergunta dessa para o recrutador, já te ajuda. Agora, faz uma dessa quando está o líder da vaga junto. Nossa, maravilhoso, que ele vai falar, gente, essa pessoa já quer entrar jogando. Ela já entendeu qual é a dinâmica da vaga porque ela prestou atenção. Eu sei que quando são muitas vagas não dá para fazer isso, mas na medida do possível, leiam. Não sai só mandando o currículo, porque a descrição é que vai te dar um monte de argumentos, inclusive para escolher o que perguntar. E eu não poderia deixar de falar, né, sobre LinkedIn. Quem aqui já tem perfil do LinkedIn? Levanta a mão. Que maravilha, muitas pessoas. Muito bom. Quem já tem perfil do LinkedIn, parabéns. Já vai pegar muitas dicas. Quem ainda não tem, vou explicar. Sabe quando as pessoas usavam o Facebook? Eu ainda tenho, eu existo lá ainda. Tem o Facebook, tem Instagram, rede social, em geral. Não rede social tipo TikTok, mas tipo Instagram, que você tem o seu feed lá, assim, vamos pensar nele. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, em vez de você abrir o meu Facebook e achar minhas fotos de 2010, no LinkedIn você encontra o meu currículo. Então, se você quiser saber o que eu fazia na Volvo, no meu LinkedIn você tem essa informação. Se você quiser saber o que eu faço hoje, no meu LinkedIn tem essa informação. Se você quiser saber o que eu fazia lá no meu primeiro estágio, no LinkedIn eu deixei lá, porque ele é o meu currículo online. Só que mais do que ser o seu currículo online, primeiro, a parte do currículo online, vamos por partes. Currículo online. Lembra do currículo?
Eu tenho que preencher ele pensando na descrição da vaga, eu tenho que ser mais estratégico, não posso escrever qualquer coisa lá e sair correndo. Tudo bem até aqui. Preenchimento do perfil, lembra do que a gente falou do currículo. Além disso, além de ser um currículo online, ele também é uma rede social. O que eu faço na rede social? Socializo. Não é só postar a minha foto. Socializo, eu falo com as pessoas. Ai, Valesca, mas eu sou tímido. Tudo bem. Por isso temos inbox. Temos outros caminhos, inclusive para pessoas que são mais reservadas. Se você é uma pessoa mais tímida, tudo bem. Encontre caminhos dentro do seu perfil que não te deixem tão exposto ou desconfortável, mas não deixe de usar. Por quê? Networking, palavra bonita em inglês, é rede de contatos. E aí, gente? Networking é o que me trouxe nessa palestra hoje. Networking é o que me fez conseguir emprego. Networking é o que me fez ser chamada para entrevista em mídias, tipo Estadão, Folha de São Paulo. Networking é o que me fez ser indicada para vagas que eu não passei, porque aí tinha outra parte, eu tinha que passar na vaga. Mas vagas de empresas que eu nem sabia que existiam e meu currículo estava rodando lá e eu não estava nem sabendo. Por quê? Porque eu passo a peroba na cara, vou na cara de pau mesmo e falo com as pessoas. Ah, é porque eu sou muito confiante? Não, é cara de pau. Você vai mandar muita mensagem, vão te ignorar, um monte de gente não vai te responder, normal. Mas você tenta, joga para quem for mais místico, joga para o universo, para o cosmos. Se você for religioso, pensa que é Deus, é a fé. Mas tem que ter a sua parte. Deus vai te ajudar, mas faz a sua parte. Como é que alguém vai saber que você tem interesse numa vaga de trabalho ou de estágio se você não falou? Ai, mas é óbvio que eu tenho interesse, porque eu estou na faculdade. Eu não sei se você está na empresa júnior e na iniciação científica e no Baja ao mesmo tempo e não tem tempo para estagiar. Se você não me falar que você está procurando, eu não vou saber. Isso aqui, pessoal, é eu falar... Sabe o fazer amigos da vida pessoal? É você fazer isso no trabalho. Eu tenho mentorada que conseguiu estágio em festa de república. Porque na festa de... E ela estava falando com crush ainda. Não ficou com o menino, mas na conversa ele descobriu que ela tinha determinada habilidade. E na empresa onde ele trabalhava, eles estavam buscando uma pessoa para estagiar numa área X. E ela conseguiu um estágio que depois virou trabalho, porque ela foi efetivada. Então, você não sabe onde está o seu próximo trabalho. Vai mandar o seu currículo para a vaga aberta? Sim. Vai se candidatar para as vagas? Vai. Mas vai pelo outro caminho também. Falar com as pessoas. Uma vez, eu não sei se eu trouxe o exemplo. Ah, mas eu vou falar dessa teoria e eu já falo o exemplo. Tem uma teoria que... Isso daqui não é da minha cabeça, tá? Não é eu querendo... Uhul, eu sou RP, todo mundo tem que se comunicar. Não é isso. Isso tem embasamento. O Mark Granovetter é o autor dessa teoria e ele fala sobre os laços fortes e fracos. Laços fortes são as pessoas que já fazem parte da sua vida. Seus amigos, familiares, quem mora com você na República, que vira seu irmão depois, ou não sei, depende da relação. Mas pessoas que são muito próximas, são pessoas super importantes na sua vida. Mas os laços fracos... O amigo do amigo, que alguém que conhece alguém, são as pessoas que te conectam com oportunidades. Por que isso acontece? Porque o seu melhor amigo, ele já não teria te avisado se ele soubesse de uma vaga de estágio na sua área? A gente espera que sim, por isso que é seu melhor amigo. Então, quem que ainda não sabe, quem que ainda não fez essa ponte para você? Os seus laços fracos. O LinkedIn está recheado deles. Se você quiser ir lá e adicionar... Pode me pedir também que eu mando o link, mas assim, eu quero achar uma pessoa que trabalha lá na Embraer, que a Valesca falou na palestra. Você encontra pelo LinkedIn, filtra pela empresa, pessoas na região X, você encontra. Troca figurinha. Oi, gente, vai na cara de pau. Oi, tudo bem? Assisti uma palestra da Valesca, pode falar meu nome no meio, não tem problema. Ah, é porque a Valesca me falou e ela me deu umas dicas. E aí eu vi que você trabalha nessa tal empresa. Nossa, eu tenho tanta vontade de trabalhar aí um dia. O máximo que vai acontecer é a pessoa te ignorar. É chato,
mas não vai te causar nenhum mal. É melhor eu ter um monte de rejeição, mas algum sim, do que eu não ter nada. E, gente, eu quero dar um exemplo bem rapidinho. Eu não sei como eu estou aqui de... eu ia mostrar algo... O Mão na Massa eu vou deixar como um exemplo, porque não vai dar tempo. 2 minutos? 20? Então tá bom, eu posso contar a história. Quando eu estava aqui em Bauru ainda, eu já era formada, eu estava trabalhando na Tilibra e eu tinha trabalhado dentro da área de comunicação interna, né, Super RP, mas eu depois não tinha como me efetivar nessa área, então eu fui efetivada numa outra área da empresa. E eu trabalhei no marketing, e eu era revisora de textos. Por isso que eu acho erro até em calendário hoje em dia, de tantos anos que eu fiquei revisando textos. Foi uma experiência interessante, mas eu queria voltar para a minha área de atuação dentro do RH, que podia ser na comunicação interna ou em outras áreas. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu acho que eu preciso me atualizar, vou buscar mais referências. E aí eu comecei a ler uns livros relacionados à área de comunicação interna e tal, e achei um livro. E aí eu gostei muito do livro. E quando chegou num capítulo que falava de mensuração de dados e resultados, eu falei, é aqui que eu preciso, porque lembra que eu falei que meu lado analítico não é o meu ponto forte? Falei, é aqui que eu preciso me aprofundar. Só que aí eu continuei lendo e o capítulo acabou. Eu falei, eu queria mais, é aqui que eu precisava. Eu falei, gente, como eu vou fazer? Eu falei, vou fazer o que qualquer pessoa normal faria. Eu vou falar com a autora do livro. Aí eu lá no LinkedIn procurei pelo nome dela. Aí eu achei um outro curso dela, eu fiz lá o curso, acho que era gravado, não me lembro. E aí eu mandei mensagem, oi, tudo bem? Meu nome é Valesca, eu sou Relações Públicas, e ela também é Relações Públicas, não pela Unesp, mas também é RP. Eu falei, já quero ser amiga dela. E eu li o seu livro e expliquei que eu tinha gostado muito e que eu queria me aprofundar naquela área lá. Por quê? Aqui que é o pulo do gato. Porque, falei com todas as letras, no inbox, né, gente, que eu não ia postar lá para o meu chefe ver. Eu falei, porque eu tenho intenção de voltar a atuar na área de comunicação interna. Ela foi muito simpática, me respondeu, então, maravilhosa. Ela me respondeu, me indicou materiais, eu agradeci e segui minha vida. 3 meses depois, mais ou menos, eu recebi uma ligação de uma empresa de consultoria de São Paulo, uma daquelas Big Five, me convidando para um processo seletivo de analista de comunicação interna. Eu falei, gente, que empresa é essa? Era uma sigla. Eu falei, não sei nem que empresa que é. Gente, é que eu sou de uma cidade do interior, mais interior do que Bauru, né? Eu falei, gente, não conhece essas coisas, assim, né? A gente não sabe nem que roupa que vai nesses lugares, né? Mas eu fui, participei do processo, não passei no processo, mas eu fiquei muito feliz com isso. E quando eu estava lá na entrevista, eu perguntei, gente, eu preciso saber como que eu cheguei nesse lugar. Falei, onde que vocês viram meu currículo, né? E ela falou, foi a fulana que indicou. Eu falei, chiquérrima, né? Fiquei me sentindo o máximo. Depois mandei mensagem para essa pessoa agradecendo pela indicação. Por que isso aconteceu? É porque o meu currículo era incrível? Não. Eu não era muito diferente das outras pessoas que tinham se formado comigo no mesmo curso. Eu tinha uma experiência legal, eu tinha os idiomas, isso ajuda bastante. Mas não era nada, nossa, excepcional. Eu não tinha isso não era uma coisa tão grandiosa. Só que eu fui lá e falei. E essa pessoa que é autora do livro, na época ela era professora em uma universidade em São Paulo. Então, imagine, os professores de vocês, vou reforçar, gente, que riqueza de contatos. Imagina quantas pessoas, inclusive formadas, que já estão lá trabalhando lá na Embraer, lá na Volvo, lá na Caio, qualquer empresa que vocês queiram. Quantas pessoas eles não conhecem que podem estar trabalhando nessas empresas e virem e falam, professora Paula, temos uma vaga aberta aqui para engenheiro civil, você tem algum aluno para indicar? Talvez ela não saiba de cabeça, talvez ela nem tenha essa prática de indicar, mas ela pode falar, olha, tem uma pessoa que fez uma iniciação científica que eu sei que é um tema ligado ao que vocês estão buscando na vaga, você pode conversar com essa pessoa.
porque talvez ela não possa pessoalmente falar, olha, pega a Valesca e contrata, até porque nem quem quisesse, ela não vai ter esse poder todo, porque a gente não tem influência sobre o processo seletivo. Mas a indicação não vai te garantir a vaga, só que ela pode te dar uma oportunidade de, pelo menos, alguém conversar com você. Algo que te facilita se, por acaso, você não tiver mandado currículo para aquela empresa. Igual eu não tinha mandado currículo para aquela empresa. Então, o networking, ele vai te possibilitar se conectar e estar presente em espaços que o seu currículo não te leva. Os seus colegas aqui de faculdade, eu estava até contando para a Júlia mais cedo, Júlia, maravilhosa, que está me acompanhando, né, na minha estadia aqui na Unesp hoje, falei, Júlia, tem pessoas que fizeram faculdade comigo, da minha sala, que já foram meus clientes de mentoria, porque a pessoa está buscando orientação de carreira e tudo mais. Tem pessoas que foram meus bichos e bichetes, que se tornaram meus clientes depois. Tem gente que eu já entrevistei quando eu era recrutadora. Tem pessoas que foram candidatos em processos seletivos de quando eu estava na Volvo e depois se tornaram meus clientes. E, gente, o negócio vai rodando de uma forma que você não tem nem ideia de onde que veio, para onde que vai, mas muitos dos contatos que eu tenho hoje são frutos de contatos que eu fiz na época da minha graduação, com professores, com colegas. E eu falo sempre isso. Não fique limitando muito, mas eu só vou conversar com as pessoas da área que eu mais gosto. Mas e se daqui a uns anos essa pessoa vai trabalhar justamente na área que te interessa? E você quer trocar ideias com ela? Pode ser que não seja o único objetivo conseguir um emprego, mas fazer benchmark. Gente, benchmarking, outro rolo é legal. Vou contar para vocês. Quando eu estava na Volvo, em todas as empresas, né, a gente tem o hábito de fazer benchmarking, que é eu falar assim, pessoal aí da Embraer, como que é o programa de estágio de vocês? Vamos trocar figurinhas? Como é que vocês estão fazendo? Aí eu converso com eles, mostro como é o nosso, eles mostram como é o deles. E algumas empresas têm essa abertura. E eu me lembro que, na época, eu conversei, como pessoa, né, representando a empresa, conversei com pessoas de outros RHs. Esses contatos eu tenho até hoje. Pessoas que eu conheci na pós. Então, eu tenho até uma amiga muito querida que eu conheci na pós, que na época ela trabalhava na Duratex, que hoje é Dexco, também aqui na região, ali em Agudos. Aí depois ela mudou para a Natura. Eu falei, que legal, agora eu tenho uma amiga que conhece as pessoas na Dexco e também conhece as pessoas na Natura. Aí agora ela já está em outra empresa, ela já está na Eurofarma. Eu falei, que legal, agora eu conheço uma pessoa na Eurofarma. Por quê? Porque ela trocou de empresa. Então, da mesma forma que você não está no mesmo lugar para sempre, os seus amigos também não estão. E vai saber se esse contato seu hoje aqui da faculdade não vai ser uma pessoa que vai te conectar com uma outra oportunidade. Ou, né, porque as duas coisas podem acontecer, você também pode ser a ponte de alguém com uma oportunidade bacana. E, gente, que é coisa mais poderosa em networking do que o sentimento de gratidão? Você não tem muita vontade de ajudar uma pessoa que em algum momento te ajudou? Pessoalmente, profissionalmente, você tem um carinho por aquela pessoa. Então, se eu fosse dar um conselho para a Valesca da graduação, e que bom que é um conselho que eu segui, ajude as pessoas ao seu redor. Não é só para você ser legal, good vibes. Mas é porque você vai plantando sementes. Você não sabe de onde pode vir esse retorno. Pode ser a mesma pessoa, ou pode ser uma outra pessoa, através de uma outra pessoa, mas que ouviu falar muito bem de você. Por você ter uma boa relação com seus colegas, uma boa relação com seus professores, com as pessoas que você conhece. Depois daqui, né, o pessoal já falou sobre a feira, né, de carreiras. Eu já estive aqui representando a Volvo na feira de carreiras. Mas isso foi em 2018, 2019. Eu já estive aqui na Semeng representando a Volvo também. Então, assim, tem muitas coisas que hoje eu colho na minha carreira que são fruto disso aqui. Então, não subestimem o contato que vocês têm. Mas Valesca, eu estou lá na festa da República, eu só quero beber uma cerveja de boa. Tudo bem, está tudo bem, você não precisa ficar ligado nisso o tempo todo. Mas tenta ser legal, então, com as pessoas da festa, pelo menos, para você não criar uma impressão negativa, já vai te ajudar. Então, a gente falou muito sobre... que eu acho que eu já estou finalizando.
A gente falou muito sobre saber o que você quer, sobre currículo, sobre entrevista, sobre LinkedIn, tanto como currículo quanto como rede social. E a ideia é basicamente você saber virar para um recrutador, para qualquer pessoa que possa te conectar com uma oportunidade, e você ser a primeira pessoa a saber defender que você é o melhor candidato para aquela vaga. E se você não está conseguindo fazer isso, então melhore esse aspecto, porque aí quando você for para um processo seletivo, você vai com muito mais confiança. Aí o recrutador vai falar, nossa, esse é o candidato que eu quero, porque caiu como uma luva. Funcionou exatamente para o que eu preciso aqui para essa vaga. Então, esse é o objetivo. Então, eu espero, que esse conteúdo tenha ajudado para que vocês possam pensar com mais estratégia. E tudo bem, gente, vocês vão ser concorrentes em alguns processos seletivos, mas está tudo bem, daí cada um vai ter o seu diferencial. Deixa para o recrutador decidir quem que se encaixa mais para aquela vaga, porque aí o outro vai conseguir outra vaga em outro lugar. Tem espaço para todo mundo. Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu amo essa frase, porque combina com tudo que a gente conversou. Se eu não sei que vaga eu quero, tanto faz. Se é na solda, se é na pintura, onde for, que me der, eu estou indo, tudo bem. Mas se você quer chegar um pouquinho mais longe, se você tem um determinado objetivo, então aí você precisa mostrar isso no processo seletivo. E aí você aumenta bastante as suas chances de conseguir ser a pessoa escolhida para aquela vaga que você tanto deseja. E eu deixo aqui à disposição os meus contatos. Eu vou ficar aqui mais uns minutinhos para quem quiser tirar dúvidas, mas deixo também os meus contatos. Quem quiser me mandar mensagem, como dá para perceber uma pessoa que fica 2 horas falando, gosta de falar. Então, eu adoro conversar. Pode me chamar no WhatsApp, sou eu mesma que respondo. Pode falar comigo por redes sociais. Me acompanhe no LinkedIn. Todo mundo que falou que tem LinkedIn, por favor, me acompanhe no LinkedIn, me manda uma mensagem por lá. E vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês, para quem quiser falar mais sobre carreira. E muito obrigada pela atenção, por estarem aqui. Fiquei muito feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Valesca, muito obrigada, foi excelente a sua palestra. Trouxe aí dicas valiosas de como montar o currículo, de como também ter um bom desempenho nas entrevistas e de networking, a importância do networking. Muito obrigada. A gente tem uns minutinhos para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma dúvida lá? Qual foi a primeira? Pode ser aqui primeiro, com o microfone está aqui. Você falou do LinkedIn. Eu fiquei meio assim pensando se ele é usado mais para antes da entrevista, os caras olham o seu perfil antes de entrevistar você, ou é algo que depois assim no meio do processo seletivo eles utilizam aquilo, assim, qual que é a utilidade dele dentro do processo assim? Tá, nos 2 momentos. O LinkedIn se você preencher ele corretamente com as palavras-chave mais adequadas, você consegue ser encontrado, mesmo quando você não se candidatou diretamente para uma vaga. Então, por exemplo, se eu uso a versão do LinkedIn para recrutadores, eu consigo fazer uma pesquisa de profissionais, ou mesmo na versão gratuita. Eu consigo fazer uma pesquisa de estudantes de engenharia na cidade tal, região tal, e eu consigo colocar alguns filtros para eu encontrar um candidato com determinadas características. Dessa forma, mesmo quando você não se candidata para nenhuma vaga, você já tem chances de ser encontrado. Ou quando você tem uma aba no LinkedIn chamada Vagas, e lá você pode se candidatar para as vagas, ou anexando o currículo, quando ele te direciona para um site externo, ou quando você também usa o que a gente chama de candidatura simplificada, que você não precisa montar o currículo, porque o próprio perfil do LinkedIn já entra como currículo anexo, de certa forma. Então, tem esse papel antes, e ele tem um papel depois, que é interessante a gente pensar, que pode ser, sabe quando você faz uma entrevista e você fica esperando a pessoa te retornar, e você quer mandar um oi sumida, lembra de mim, a gente fez uma entrevista semana passada, alguma coisa assim. O LinkedIn pode ser um caminho para isso, para você encontrar o recrutador, para mandar uma mensagem. Eu sempre sugiro usar o canal oficial da empresa. Então, se falaram com você por e-mail, vai tratando tudo por ali. Mas é um outro caminho para você também encontrar essas pessoas e poder
conversar, reforçar seu interesse. E até quando você se candidata, você pode procurar o recrutador e mandar uma mensagem. É uma forma de fazer networking também. Show. Boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada pela palestra, foi muito enriquecedor. Obrigada. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas que eu Sim. fui anotando durante toda a palestra. Boa. Participei há alguns anos antes, quando eu era estagiária, um pouco antes, de várias entrevistas em várias empresas no ramo de engenharia civil. E a pergunta que sempre faziam é: por que você escolheu esse curso? Aham. E eu nunca soube responder, porque eu nunca tive, meu pai era construtor e eu resolvi fazer. Não, nunca. Minha família nunca teve esse elo. Qual que é a dica que você dá no caso dessa pergunta? Porque todas me perguntaram essa mesma coisa. Você tem, não com palavras bonitas, mas você tem uma resposta para isso? Mesmo que seja com palavras aleatórias, tipo, porque eu quis ganhar dinheiro, qualquer coisa. Foi bem, assim, pensando bem chucro mesmo. Ah. A escolha foi porque eu gostava muito de viajar e eu gostava muito de ver como que era a rodovia. E aí eu quis fazer engenharia civil. Tá. A gente sempre parte da resposta honesta para lapidar ela. Porque é mais fácil de sustentar, senão a gente fica criando um personagem, fica enrolando. Aí fica aquelas palavras vazias, que não dizem muita coisa. Talvez, não, a gente não fez nenhum teste, eu não sei, estou te conhecendo agora, mas pode ser que você tenha esse perfil mais dinâmico. Então, por exemplo, talvez você não queira ser o profissional que fica atrás do computador o dia todo. Você quer ir lá para a obra, você quer ir ver o que está acontecendo. Não sei, você se identifica com essa descrição ou não seria o caso? Hoje já faz 3 anos que eu trabalho atrás do computador e mais analítico mesmo. Tá. E é algo que você gosta? Sim. Tá. Então, eu não usaria o argumento do dinamismo. Eu tentaria buscar, talvez o que te motivou a escolher esse curso tenha sido um motivo diferente do que te mantém na profissão hoje. Então, você pode até contar da forma que você falou. Quando eu era mais nova, eu via as obras na rodovia e eu ficava curiosa, me despertou curiosidade, porque eu queria saber como algo daquele tamanho era feito. E aí, eu fui fazer engenharia civil. É uma resposta normal, mas aí eu não terminaria aí. Eu acrescentaria o porquê que você continua na área, porque entre eu achar legal uma mega obra e eu estar na prática da profissão, isso acaba sendo diferente. Então, eu explicaria assim, fui motivada por isso, da mesma forma que você poderia ter dito, se fosse o caso, é porque meu pai trabalha com tal coisa, isso me inspirou. Tá, mas e agora? E aí, depois do curso, eu percebi que eu me identifico com isso, isso e isso, e aí, por isso, eu continuei na profissão. Então, aí eu focaria mais no presente, já, em vez do passado. Legal, obrigada. De nada. E aí a outra questão, já vi currículos das pessoas colocarem recomendações. Por exemplo, o seu ex-chefe, alguma coisa do tipo. Você recomenda colocar ou é melhor não deixar, porque às vezes pode atrapalhar? A resposta é bem um não mesmo, porque não por atrapalhar, porque no LinkedIn tem uma seção que a pessoa pode colocar recomendações. Aí, seu ex-chefe vai lá e escreve o seu nome, como que é mesmo? Letícia. Eu trabalhei com a Letícia, foi muito legal, escreve lá o que ele quiser. Então, tem um espaço para isso. Mas eu acho que o currículo ele é um espaço menor, que eu priorizaria outras informações. Antigamente se usava muito isso de referências profissionais. Então, eu acho que hoje a dinâmica do mercado é um pouquinho diferente. A não ser que esteja explícito na descrição da vaga, mandar currículo com isso. Aí sim. Igual a questão da foto. Foto no currículo. Muita gente me pergunta, será que põe foto, não põe foto? Eu acho que o seu LinkedIn já vai ter sua foto. Então, a pessoa pode ver lá no seu LinkedIn, inclusive no cabeçalho, eu colocaria o link do LinkedIn. Aí lá ele vê as recomendações, lá ele vê a sua foto. A não ser que tenha uma intenção específica em colocar a foto, por exemplo. Senão, eu também não colocaria. Certo. E a última, eu acho que todo mundo, na questão da formação, vai se deparar com a questão do trainee. Pode se interessar na questão do trainee. E eu tenho vivido de que é um processo bem longo, né? Ele começa, por exemplo, agora em agosto, já começou, às vezes setembro, outubro, e vai acabar só em janeiro, fevereiro. Qual que é a dica que você dá para a gente ter um sucesso nessa parte do trainee? A pergunta de $1 milhão, né? Como passar num trainee? Maravilhoso. Eu não fui funcionária em uma empresa como trainee, mas eu participei como candidata de muitos processos, chegava assim às etapas finais, então eu passei um pouco como candidata por essa maratona de teste de lógica, teste de português, teste de inglês, muito teste de matemática. Imagina como eu fui no teste de matemática.
muito mal, mas por algum motivo eu continuava passando no processo, acho que eles não colocavam isso como item tão relevante. Mas então, assim, além da paciência, claro, né, e de entender que é assim mesmo, eu pensaria assim, se eu fosse olhar a descrição da vaga, o que eles estão esperando de um trainee? É uma empresa, geralmente o programa de trainee ele é voltado para pessoas recém-formadas ou que estão quase para se formar, né, e que tem a intenção de eu poder preparar essas pessoas para depois assumirem cargos de liderança. Então, o que eu preciso ter para ser um jovem líder, um dos primeiros níveis de liderança? Eu preciso ter, além de ter um bom conhecimento técnico, eu preciso ter uma visão holística da empresa, uma visão do todo, uma visão do macro. Eu preciso ter uma visão estratégica. Eu preciso entender que, por exemplo, se eu tenho uma guerra na Ucrânia, isso vai afetar o abastecimento das peças, porque o meu fornecedor é de uma região que vai ser afetada por conta disso, e como que isso vai impactar a minha empresa, como que isso vai impactar o negócio. Por isso que no processo seletivo de trainees é comum ter cases, painéis com gestores, exemplos práticos que te trazem para você poder mostrar que você tem essas habilidades. Então, para se preparar, eu tentaria olhar a descrição desse programa para entender quais são as habilidades que eles mais buscam para pessoas desses programas, além das que a gente já supõe, que é a questão da liderança e tudo mais. Porque aí eu consigo pensar em como que, ao longo do processo, eu vou mostrar que eu tenho a tal da visão holística, como, ao longo do processo, eu mostro que eu tenho boa comunicação, como, ao longo do processo, eu mostro que eu tenho determinadas habilidades. Então, eu olharia com bastante atenção para a descrição da vaga, para entender até, que aí eu acho que, eu sei que todo mundo vai falar, mas eu quero. Mas talvez você possa olhar e falar, eu não quero isso para a minha vida, não vou. Tudo bem também. E se você decidir ir, você ter esses argumentos de como mostrar que você tem. Que aí vale para o painel, vale para a entrevista, para a elaboração do currículo, tudo estratégico pensando na descrição da vaga.